estamos ao vivo para essa live de hoje muito especial sobre habilitação, reabilitação neuropsicológica no transtorno do neurodesenvolvimento. É uma live que é para todos, não é só para psicólogos, neuropsicólogos, mas muitos terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores também se beneficiam deste tema. E eu vou chamar aqui a nossa convidada especial de hoje, a Samantha, que vai falar com a gente no mini curso. Ela vai dar um mini curso, fixei o título da nossa live. A Samantha vai dar um mini curso no Congresso Integra, o Congresso Brasileiro de Reabilitação e Inclusão, que acontece em São Paulo de 16 a 18 de maio. E ela vai falar sobre esse tema. A habilitação nos transtornos do neurodesenvolvimento é um tema quente, está fazendo bastante sucesso esse mini curso. E ela vai falar um pouco sobre isso com a gente, né? Sobre este tema, e também vai falar o que ela vai abordar nesse mini curso, o que vocês podem esperar, mas também vai dar aqui muita dica relevante para quem é da área, né? Deixa eu tentar adicionar aqui a Samantha. Samantha Cremon é psicóloga, é referência na área, atua há muitos anos com habilitação, reabilitação em transtornos do neurodesenvolvimento. Olá, Samantha! Tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem também. Bem-vinda! É um prazer estar aqui com vocês. Eu tô da mal acabada, porque a gente acabou de sair dos atendimentos, mas tá tudo bem. Ótima, tá nada mal acabada. Que ótimo. Tá ótimo. É um prazer estar com vocês, viu? Primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse tema tão relevante no Integra, né? Queria agradecer a sua participação no Integra. E como todas as lives, eu começo agradecendo também os patrocinadores, a Vetor, a Junte, a Inclua e todos os apoiadores, Kavenag, Fonoaudiálogo, Meg Bento, LKL e todos eles. Se eu esqueci de alguém, estão todos no meu coração, né? Tem um monte que eu não falei aqui. Mas vamos lá. Acho que a Nath pediu para participar. Aqui aceitar. Nathalie, eu também te adicionei. Convidei de novo. Lá vem ela. Pronto. Cheguei. Eu derrubei o plantão do clube para entrar aqui na live. Meu Deus do céu. Tudo bom? Prazer, Tadinho querida. dos clubbers Cog, mas eles entendem. Eles entendem. Tudo bem, Nath? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu estava aqui falando um pouquinho, né, como é relevante, como o tema é relevante, como tem feito sucesso as inscrições no seu minicurso no Congresso. Muita gente querendo saber, né? E daí eu acho que a gente pode começar você falando, se apresentando um pouco, né? Então, como vocês já disseram, né? Meu nome é Samantha, eu trabalho na área da educação há 25 anos e na área da psico há 22. Então, eu tenho uma estradinha por aí e grande parte do meu trabalho sempre foi voltado principalmente para as crianças, né, que tinham essas questões de neurodesenvolvimento. Então, o meu foco de trabalho, tudo começou, a minha história começa, né, com essas crianças, com esse público dentro da escola, e aí depois foi permeando para outros áreas. Então, o que eu tento, né, o que eu vou tentar trazer para vocês dentro dessas 4 horas que nós vamos ter juntos, né, no dia do congresso, na verdade é um pouco mais da minha experiência do que efetivamente falando dessa parte mais teórica. Eu não vou falar que a gente não tem como fugir 100%, porque é permeado por ciência, né, mas a minha ideia é trazer um pouquinho como trabalhar com essas crianças no dia a dia, né? Quando a gente recebe uma avaliação muito bem feita, né, eu até curiei algumas outras lives que estavam acontecendo, né, durante essa semana. Então, quando a gente recebe uma avaliação bem feita, no sentido de que o profissional conseguiu extrair para a gente o que era um ponto forte, o que é um ponto a ser trabalhado, né? Quando a gente tem
desenrolar já pré-programado, fica muito mais fácil da gente conseguir articular o que trabalhar, o como trabalhar, qual é a necessidade, quais funções de repente a gente vai ter que priorizar em um determinado momento para depois a gente conseguir puxar uma outra. Então, o que eu vou tentar passar para a galerinha que estiver lá comigo é muito mais esse raciocínio lógico, né? Essa organização de uma habilitação, de um planejamento de habilitação, para ver se eu acendo luzinhas na cabecinha do povo e planto sementinhas, né? Porque esse trabalho, olha, é um belo de um trabalho. E todas as palestras, o que a gente tem falado para todo mundo, pessoal que está assistindo, vai ser um evento mão na massa. O que a gente quer é prática. Então, assim como a Samantha vai trazer no minicurso dela a prática clínica infantil, a gente tem outros vários minicursos que acontecem na sexta, além de palestras super legais. Então, por exemplo, na sexta vai acontecer neurofeedback, neuromodulação, minicursos. Laudo neuropsicológico para reabilitação com a Nathalie Banaskivitz. Não sei se vocês conhecem essa aí que está aí. Reabilitação neuropsicológica comigo. Dislexia, reabilitação na dislexia. Legal. Muito legal. Altas habilidades. Acho que é isso, né? Aí a gente Cif, faz só isso, não é? Tudo isso, né? Isso. Tá, Fora tudo que vai acontecer no sábado e domingo, né? Bastante. Então vamos lá. Quem quer começar com a pergunta? Então vamos lá. Eu acho que eu tenho uma pergunta. Bora lá. Como é que, assim, que é uma coisa que eu tenho falado muito nas lives, porque eu percebo, né? E eu acho que a Tatiana Meca falou isso, acho que no videozinho que ela postou, que é como é difícil encaminhar para profissionais que fazem reab, né? Como é um desafio, assim, achar pessoas que trabalham com reab. Então, eu queria talvez te perguntar o que você entende como reab, assim, o que é para você, como é que é o seu trabalho, o que você vê no seu trabalho quando você fala de reabilitar essas crianças. Porque eu tenho uma meta, que é fazer as pessoas se interessarem, os neuropsicólogos, e entenderem, porque eu acho que quando eles entendem o que é reabilitação, tem mais chance deles quererem trabalhar com isso. Porque a minha hipótese, que eu acho que é o que aconteceu comigo de não ir para a reabilitação, é de conhecer muito pouco como é que é o trabalho da reabilitação, né? E de achar que é só treinamento, só treinar. E quando a gente não entende, a gente não se interessa, porque não parece aos nossos olhos um trabalho bacana, mas na verdade é muito bacana. Quando a gente começa a ouvir os profissionais que trabalham com reabilitação, eu até penso que é muito mais gratificante do que a gente que trabalha na avaliação, que a gente vai lá ver o problema, escreve sobre o problema e depois não fica sabendo mais de nada que está acontecendo muitas vezes, né? Eu acho que são alguns pontos. Eu acho que a gente tem a bola da vez no mercado, né? Que trabalhar a avaliação neuropsicológica hoje é um ponto alto, né? E não vou mentir, a galera, não vou falar todo mundo, mas assim, grande parte verifica essa questão financeira como sendo algo vantajoso, e não vou dizer que não é, mas eu acho que não é só isso, mas eu acho que depende muito de perfil de profissional, né? Então, por exemplo, eu sou fãzaça de fazer avaliação, amo de paixão, mas eu não consigo parar na avaliação. Então, vamos supor, eu tenho 10 horários para fazer a avaliação, entrou uma, já acabou um, porque provavelmente esse que entrou vai ficar comigo, porque eu vou querer dar continuidade. Né? Então, eu vou querer ver o resultado, eu vou querer planejar aquilo que eu expus para o pai na devolutiva, né? Falar assim, olha, é por aqui, a gente vai ter que trabalhar aqui, é possível esse caminho, né? As orientações para eles também são imprescindíveis, porque esse trabalho é contínuo fora, né, do set terapêutico. Então, eu acho que tem essa questão hoje de movimento de mercado, né? Acho que tem uma questão de formação, né? Quem se forma efetivamente na área, hoje não tem muito, não vou dizer conteúdo, porque não é essa bem a palavra, mas esse manejo, Mas eu fiz há 20 anos para atrás, já isso, não tinha. né? Então, Há 20 anos atrás já não se a gente tinha. for falar dos cursos hoje em dia de neuropsicologia, eles estão muito focados em diagnóstico. Diagnóstico, 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 diagnóstico. Você entrega aí, a gente vai para onde? Sim. Né? Então, eu acho que o profissional que tem esse conceito de que é um contínuo, né? Então, ok, você fez a avaliação. Dessa avaliação, você precisa de um plano.
né? Isso já sai da própria avaliação. E esse plano, ele tem que ser pensado. Então, acho que quem entende esse fluxo, esse caminho a ser percorrido, já é 50%, né, do que a gente precisa. E eu acho que tem essa outra questão, que aí também eu acho que vai variar com relação às habilidades de cada profissional, que por incrível que pareça, para mim é o processo de criatividade, né? O psicólogo que trabalha com habilitação, com reabilitação, ele tem que ser um cara criativo, né? Criativo no sentido que vão ter N protocolos no mercado, a gente tem uma infinidade de material para qualquer coisa, né, que a gente for tentar trabalhar. Mas o que fazer com isso eu acho que é o mais importante, né? Então, de repente, a gente paga os tubos no material carérrimo e não é isso que vai rodar, né? É aquele jogo de carta com a pessoa que está ali, é aquela atividade de montar origami com papel, né? Então, eu acho que o que a gente precisa entender é essa habilidade do sujeito e essa capacidade de criatividade que a gente tem de trazer para ele aquilo que vai ser efetivamente um degrau, né, para ele alcançar novos espaços. Então, acho que hoje em dia no mercado a galera que não está indo muito, né, para esse processo de continuidade tem essas variáveis em questão aí. Eu queria saber o que que a gente pode. Eu vou começar. Eu inverti. Eu queria fazer essa Vamos minha lá. primeira pergunta, depois eu vou falar no final. O que que a gente pode esperar do seu mini curso? O que que você vai trazer assim na prática? Que vai ser prática, eu entendi, mas o que que você vai trazer para a gente? A gente vai trabalhar no mini curso, na verdade, com a organização desse atendimento de habilitação para 3 grandes eixos. Eu falei 3 grandes eixos porque 2 deles eu vou citar e um deles eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais, né? Então, a gente vai falar, na verdade, desse processo de habilitação nos casos de transtornos específicos de aprendizagem, né? Então, eu vou pontuar o que a gente vai levantar dentro dessa avaliação no sentido de analisar esses pontos fortes e fracos, o que a gente vai disparar de atividade, né? Nos casos de transtornos específicos de aprendizagem em si, eu vou falar o que é pertinente a gente, o que a gente vai ter que pedir ajuda para o amiguinho, porque também é falsa ideia achar que a gente vai fazer de tudo um pouco, né? Eu acho que o atendimento multi, nesses casos, ele é imprescindível. Então, nesse caso, a gente conversa um pouquinho sobre isso. E aí eu vou falar de um estudo de caso do consultório, só para dar um spoiler rapidinho, né? De uma criança que, na verdade, chega para mim com, teoricamente, a suspeita de um transtorno de desenvolvimento intelectual. E a gente chega hoje, né, com essa menina praticamente tendo o diagnóstico de transtorno específico de aprendizagem, mas já fazendo leitura de texto, já tem esse processo de interpretação muito mais elaborado, porque foi um trabalho muito bonito feito e uma briga muito grande com um monte de profissional, né? Onde eu falava para eles, não é, a gente precisa acreditar, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui, tem que mexer aqui, não é assim, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho muito bonito com essa criança, e aí ela vai ser um dos casos que eu vou trazer. No segundo momento, a gente vai falar rapidinho dessa organização, né, de uma estruturação de habilitação para uma criança que teve diagnóstico em vigilância para TDAH, porque era uma criança que estava entre os 4 e 5 anos na época. Então, eu vou contar mais ou menos o que a gente vai avaliar, o que foi levantado, por que a gente chegou a essa conclusão e que tipo de trabalho a gente fez com essa criança para a gente conseguir organizar, né, essa entrada do desenvolvimento das funções executivas dele de uma maneira mais assertiva, né, para a gente conseguir outros ganhos. E por fim, que daí é a cereja do bolo, né? Eu vou trazer esse processo dentro de um caso do transtorno do espectro autista, e aí eu vou falar de um material que, na verdade, eu acabei encontrando no meio do caminho, nas minhas confusões de querer coisas diferentes, que é a turma do Lúria, que é um material estruturado para a gente poder fazer esse tipo de acompanhamento, e aí eu vou mostrar ele para a galerinha assim com um pouco mais de carinho. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Tenham fé. Qualquer coisa come o almoço, né? A pessoa 5 minutinhos que vira 30. Pronto. E você falou de treino de função executiva, né? Tem como reabilitar a criança sem incluir a família? É impossível, né? No processo. Não, na verdade a gente pede até ajuda até para estender esse tipo de trabalho fora de casa, porque essa condução em casa também é importante, né? É uma maneira de falar, é uma maneira de colocar em xeque, é uma maneira de questionar, né? Então as crianças, por
exemplo, né, que tem as características impulsivas mais evidentes, são mais difíceis de lidar no manejo do dia a dia, a gente precisa pedir aquela ajudinha. Então, se ele estourar e você estourar, obrigada. Eu estou reforçando que ele pode, né? Que é certo, você também está fazendo. Então, a gente tem um padrão imitativo muito forte. Então, eu preciso que você se controle nesse sentido e que você me ajude a organizá-lo. Então, se ele desorganiza, você desorganiza junto, pronto, eu tenho dois problemas, né? Então, eu preciso de um deles. Então, eu preciso da sua ajuda nesse sentido. E aí, muitas vezes, a gente dá tarefinha de casa, a gente chama o pai para brincar com uma atividade específica, né? A gente coloca alguma tarefa para ser desenvolvida, para ver o que vem. Então, não tem como, né, se a gente colocar isso, principalmente quando a gente vai trabalhar com as funções quentes, que são as emoções, né? Então, aí não tem como não recrutar mesmo. A Tati Meca vai dar uma palestra sobre regulação emocional na infância, que ela mandou uma mensagem, falou que está super empolgada. Vai ser incrível. Ela vai falar sobre cognição social e outra palestra de regulação emocional na infância. Ela é muito importante, que é uma outra questão muito clássica que a gente tem nessa parte, tanto de avaliação como de reabilitação, né? Que a gente foca tanto nas funções, né? E o lado emocional, tem gente que acha que, não que fique para segundo plano, né? Mas que é uma atividade secundária, que eu primeiro vou ter que priorizar um lado e esse depois, quando as coisas estiverem organizadas, ele entra. Aí não dá, né? O desenvolvimento, ele é síncrono, então é tudo muito juntinho, né? Eu não tenho como descartar esse ou aquele. Então, a gente tem que dar uma equilibradinha na ponte e ir seguindo dessa forma. A Adri Adriana. falou uma coisa, Adriana. Eu já ouvi falar muito que os treinos de atenção não adiantam, pois o jovem não consegue levar isso para o cotidiano, né? Depende da forma como reabilita. A maneira de reabilitar. Mas ela falou assim, eles falam que não adiantam muito, né? Porque eles não generalizam esse treino de atenção, mas que ela acha que depende da forma com que se reabilita a atenção, né? Eu vou dar mais um spoiler aqui, que a Mariana vai falar sobre isso. Ela vai dar uma palestra sobre isso, sobre reabilitação da atenção e metacognição, sabe? Numa trilha única, que deve ser assim a reabilitação, né? Mas conta pra gente, Samantha, o que você pode falar com a Adriana sobre isso? E a gente vai falar de novo dessa pontezinha, né? Falar de adolescente, por exemplo, ele está no pico do desenvolvimento dele, né, de identidade. O lado emocional dele tá gritando. Eu vou dar um treino de atenção para ele achar o bonequinho? Aí é onde eu falo do processo de criatividade. Se eu não for muito da linha, né, do que está em evidência para ele, do que está no momento, de uma atividade que o desafie, como é que eu treino a atenção desse carinha? Então, eu acho que para trabalhar com essas questões dos adolescentes, até falando dessa questão da metacognição, né, que a gente fala muito da motivação extrínseca e da intrínseca, se eu não entrar no mundo dele, como é que eu chamo ele para o meu mundo? Né? Porque até então, a variável que está mais evidente agora é o espaço dele. Então, se eu for puxá-lo para o meu, ele abandona o dele. Não é a fase de desenvolvimento de abandono. Eu também não vou entrar na pilha de querer fazer só o que ele quer, porque também não vai me ajudar nesse sistema de autorregulação. Mas eu tenho que ter um chamativo para ir até ele e quando eu chegar nesse pontinho aqui onde ele está, eu trazê-lo para esses treinos. Então, no mercado, a gente tem uma infinidade de atividades, de jogos que a gente pode lidar com esse processo de atenção, desde os mais tradicionais até os mais elaborados, que fazem com que a gente consiga ativar, né, essa questão dele querer ganhar, dele querer mostrar pra gente que ele tem o domínio sobre aquilo, né? De que, de repente, quando ele não consegue, ele está apto a tentar entender o que você está dizendo, mesmo sem falar isso pra gente, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse processo de identificação, né, do que é prioritário para ele naquele momento, do que faz com que ele se interesse por esses treinos naquele momento, para a gente desenrolar, né? Não é o nosso foco, mas é a mesma coisa de quem trabalha, por exemplo, na área da neuropsicopedagogia. Não adianta eu colocar um caderninho ali na frente da pessoa e falar para ela, vamos escrever. Não é isso que vai trazer as habilidades, as pré-habilidades que eu tenho para desenvolvimento, né? Eu preciso identificar qual é essa função, sim, mas eu preciso ter meios e estratégias que atinjam essa pessoa ao ponto de que ela queira estar ali comigo naquele momento. E não é estar comigo fisicamente falando,
né? Mas ela está empenhada e engajada em uma determinada produção. Eu tenho uma pergunta que é: existem, por exemplo, técnicas que são consideradas padrão ouro para reabilitar algumas funções? Por exemplo, para a função executiva eu tenho essa técnica, para atenção eu tenho aquela técnica, assim, baseadas em evidência, que são consideradas padrão ouro? Ou isso depende muito do paciente, da demanda? Eu acho que tem alguns materiais que tem um protocolo um pouco mais específico, né? Então, por exemplo, a gente tem um protocolo de reabilitação de atenção chamado Pay Attention, né? Então, ele trabalha, por exemplo, questões visuais e auditivas. A gente tem agora no mercado da própria Vetoro, o Nexplora, que trabalha com essa realidade virtual, né? Que também é um chamarisco assim gigantesco, porque faz parte desse lado mais motivacional para quem for trabalhar, né? E são todos eles protocolos muito bem reconhecidos no mercado, estudados, avaliados, enfim, né? Para as funções executivas em si, eu gosto muito dos jogos, né? Mas a gente tem os protocolos mais simples, como o Pense, o Repense da vida, né? Como o Mar das Emoções. Então, a gente tem os outros já no mercado também que ganharam nome e ganharam força. Mas eu tenho receio, e aí eu falo isso para os meus alunos da graduação, né? Ou da pós. Eu tenho receio de citar nomes, porque daí eles grudam no nome, né? E aí eles Não acreditam usa que só aquilo criatividade, né? funciona. Exatamente. E a Domitila Miranda fala isso, né? Ela vai também dar uma palestra sobre reabilitação num caso, destrinchando um caso. E ela fala isso. Ela fala assim: ah, pessoal, o que, que esse joguinho trabalha? E esse, o que, que isso trabalha? Depois ela fala: e se eu falar que eles não trabalham nada? Que quem trabalha é você. Dependendo do seu paciente, você usa de um jeito e daí você consegue Exato. alcançar um resultado, né? E daí a Adri está colocando aqui, né, que o que ela mais escuta sobre a reabilitação da atenção é que não tem, mesmo Generalização. pensando, não tem um resultado funcional, né? A gente está falando muitas vezes de um transtorno. A pessoa não deixa de ser TDAH porque fez reabilitação, mas ela tem, quer dizer, eu vou deixar você falar, né? Mas a gente vê resultados funcionais, Lógico. com certeza. Mesmo em atenção. E a gente já tem essa predisposição pela autorregulação de que esses quadros atencionais sofram alguma modificação com o desenvolvimento em si. Né? Se eu for falar da atenção, nenhum indivíduo, em qualquer instância que seja, não vai ter essa função em evidência. Né? Ela pode trazer alguns prejuízos funcionais para ele no cotidiano, dependendo da forma como ela é recrutada, de como ela é desempenhada, de um transtorno que esteja em evidência, mas ela está ali o tempo todo. Né? É surreal a gente falar que de repente a gente não atinge nenhum tipo de modificação, a não ser, é claro, que a gente não tem um trabalho ponderado. E aí eu acho que é um outro processo, né? Porque a gente tem que ter uma meta onde a gente quer chegar. Né? Treino também de habilitação ou de reabilitação não é uma coisa que você faz e você acha que você vai alcançar o topo do bolo e ok, ficou tudo bem. Né? Você vai ter que analisar essas etapas. Tem horas que você faz um mega de um planejamento, você põe esse planejamento em prática e você não atinge aquilo que você imaginou que ia atingir. E tá tudo bem. Você vai fazer o quê? Você vai voltar, você vai olhar para aquilo que você programou, que não deu certo, e você vai tentar uma outra vertente. E o legal desse processo de habilitação é que você acompanha isso em tempo real. Então, se está surtindo efeito, a gente vai potencializando. Não está surtindo efeito, então, epa, a gente também tem que replanejar. Claro. Né? A gente tem que tomar cuidado também de colocar isso em prol do outro. Então, a atividade não está sendo bem sucedida porque eu tenho um comprometimento do lado de lá. Né? A gente fala de uma escala. Então, muitas vezes a gente tem que orientar e organizar o nosso trabalho também. Não é uma receita pronta, mas você experimenta o resultado. Exato. Você monta a receita, coloca mais sal, mais, né? Testa, começa de novo, até que o prato fique a contento, né? Isso que a gente espera, E de né? uma maneira escalonada, né? De pouquinho. De pouquinho. Melhorando. Exatamente. E contribuindo um pouco com a sua pergunta, Ná, sobre as evidências, né? Por exemplo, padrão ouro. Por exemplo, em atenção, quando você vê um artigo falando de padrão ouro para reabilitação de atenção, você não vê
como a Samantha falou, você não vê um jogo, você não pode falar um jogo que trabalhe, mas você sabe que é através da metacognição. Então, tudo que você for dar em atenção tem que levar em conta a metacognição. Sempre. E é padrão ouro, tem que ter metacognição. A mesma coisa para a função executiva, sendo que função executiva tem uma estratégia que chama gerenciamento de metas. Por exemplo, essa é padrão ouro para a função executiva. Só que como você usa essa estratégia? Você pode usar a mesma estratégia essa de planejar de lugares. várias coisas, né? Daí, tudo que a Sá disse que vai trazer, né? Você pode trazer a Lúria, por exemplo, e readaptar para o seu paciente. Executivas com ele e usando essas técnicas de gerenciamento de metas, por exemplo. E eu acho que respeitando a idade de cada um, né? Eu acho que isso, saber da linha de desenvolvimento é crucial para um bom planejamento de habilitação e reabilitação. Para quem não compreende a curva de desenvolvimento, a gente não consegue entender o que está dentro, o que está fora, onde a gente poderia chegar, onde a gente não está chegando e o que recrutar. Então, trabalhar com função executiva, por exemplo, de uma criança de 4, 5 anos é muito diferente do que eu trabalhar com carinha de 12, 13. Exatamente. Claro. Né? Então, a autorregulação que eu pretendo que o adolescente tenha, anos-luz do que uma criança vai ter. Então, eu acho que a gente precisa ainda organizar o que é específico para cada fase. Porque quando a gente usa esses termos, esses conceitos mais gerais, né, a forma como ele é explicado, principalmente na parte teórica do processo, dá a impressão que o indivíduo, por si só, ele vai conseguir organizar aquilo brilhantemente falando um dia. Não sei. Pede para uma criança de 5 anos arrumar uma mochila e pede para um carinha de 12, 13 arrumar. Né? É diferente. O planejamento. Tem que ser diferente. Até o que ele pode colocar na mochila escondido ou não vai ser diferente. Né? Até ele ter esse conceito do que ele pode, do que ele não pode, do que ele deve, do que ele não deve, vai ser diferente. O que ele vai usar e como ele vai usar. O que interessa para ele lá ou não. Até o boicote básico. Então, eu não vou levar essa apostila hoje porque eu não fiz a lição e o professor não vai corrigir. É uma estratégia. Né? Não das melhores para a gente enquanto professora, mas para ele é. Para ele, excelente, aliás. Então, eu acho importante a gente entender esses conceitos, sim, na teoria, mas a gente entender que na prática a gente vai precisar modular isso, né, para cada indivíduo, né, dentro do que aquela fase acaba desempenhando. Perfeito. E até falando disso de idade, de expectativa, eu tenho uma pergunta. Tem evidências recentes, assim, mostrando que quanto mais cedo você começa o processo de habilitação, melhor é o prognóstico ou não necessariamente? Tudo depende do que você está estimulando, reabilitando. Sim, e até esses termos a gente bate nesse sentido, né? Então é muito diferente a gente falar de uma habilitação, de uma estimulação e de uma reabilitação dentro da área científica, né? Então a gente fala que habilitar um indivíduo, a gente pressupõe que aquela habilidade ainda não está em essência como deveria estar, né? Mas já está passando da hora. Né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar um up até por uma questão de janela de oportunidade, por uma função, né, neuropsíquica da organização, realmente, dessa rede neuronal, para que isso tenha, de repente, um menor prejuízo futuro. Né? Então, não é bobagem a gente falar isso com relação à idade, não é bobagem a gente falar, né, desse olhar mais aguçado dentro deste processo. Né? E na pior das hipóteses, eu trabalho com um médico aqui da região onde eu tenho consultório, né, que ele é muito bacana. Que quando ele pede esse processo para os pais da avaliação, e aí chega, né, os relatórios para ele com as hipóteses diagnósticas e tudo mais, ele fala para o pai, para mim assim, vai treinar, mal não vai fazer. Né? Na pior das hipóteses, a gente faz o cara deslanchar a mais do que ele deveria. Né? Se é uma coisa necessária, a gente vai caminhar em prol dele e para o desenvolvimento dele. Então, não é algo fantasioso dizer que não tem uma data não, mas uma idade mais propensa para isso, que quanto mais cedo a gente conseguir intervir, né, numa hipótese ou num diagnóstico fechado, isso pode trazer menos prejuízos futuros. E aí foi o que você falou, né? Quando a gente tem um transtorno, não vai sumir, né? A gente vai ter que aprender a lidar com isso. A gente vai diminuir os prejuízos, a gente vai criar estratégias para organizar esse cara de uma forma suplementar ou de uma forma complementar, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso também. Né? Então, quanto mais cedo
dentro de todos os artigos que são descritos, quanto mais cedo a gente conseguir fazer esse trabalho de organização, né, melhores são os resultados lá na frente. Né, tanto no processo de estimulação, quanto no processo de habilitação e quanto no processo de reabilitação também. Aí, aproveitando, que eu acho que tá dentro desse tema, a Mari pergunta se para uma criança de 1 ano e 8 meses já é possível avaliar e trabalhar o PEI. Então, eu acho que depende muito do que a gente está falando desse olhar e dessa observação. Né? Quando a criança ela é muito pequenininha, a gente entende que essas redes elas estão a todo vapor. E o que vai interferir numa maior parte para a gente de uma forma mais acentuada é quando acontece a poda neural. Né? E essa poda ela vai acontecer entre os 2, 3 anos. Então, de 1 ano a 8 meses, a gente está entrando na organização desse circuito. Né? Então, falar de um plano individualizado para esse menino, eu entenderia, sem ter dados sobre o caso, que o que a gente precisa é estimular alguma questão que, de repente, a gente está observando que, né, não está como deveria. Mas é uma estimulação que pode ser orientada ou não, mas não sei se chegaria a um plano específico ainda. Uhum. Eu não sei nem se legalmente existe PEI nessa idade, né? É que o PEI, na verdade, ele está muito atrelado hoje a essa área escolar. Né? E não necessariamente ele precisaria ser um plano educacional voltado para a escola. A gente pode fazer o PEI como um planejamento, né, de evolução de desenvolvimento, vamos dizer assim, se a gente pudesse trocar o nome. Então, o PEI hoje ele perdeu um pouco esse foco escolar e acadêmico para a gente trabalhar com o desempenho do indivíduo como um todo. Mas nessa idade, por exemplo, o parâmetro que a gente tem de comparação, tirando a fase desenvolvimental, são poucas informações, até porque a gente não sabe como essa criança vai responder efetivamente, porque as funções dele ainda não estão fechadas. Né? Então, por isso que talvez a gente entrasse num processo de estimulação. Né? Mas eu não teria como reorganizar algo ainda que está desenrolando. Faz sentido. E quais você acha que assim os seus maiores desafios na clínica em habilitação, em transtornos do desenvolvimento? Eu acho que depende muito da fase. Né? Na fase inicial, muitas vezes, é o processo de aceitação dos pais, efetivamente falando, quanto ao trabalho que vai ser desenvolvido. Né? Porque, de certa forma, eles têm fantasias, né? Eles têm determinadas questões, dependendo do prognóstico e dos encaminhamentos que são feitos, a gente encontra mais resistência. Né? Então, sei lá, de repente a gente vai pensar num quadro onde a gente tem que ter o acompanhamento medicamentoso junto com um neuropediatra, né? Um pediatra, enfim. Tem que dar uma medicação? O médico diz que sim, o pai vira pra gente e fala assim, eu não vou dar. Né? Só que isso vai interferir, dependendo do quadro, no que a gente vai poder provocar nele aqui também. Ou o contrário. Né? Tem horas que a gente fala pro pai, fala assim, olha, dá pra gente trabalhar esse processo assim, assim, assado. E aí ele vem com uma criança assim, não, eu já conheço uma pessoa XYZ e a gente já conseguiu trabalhar com ele medicado, e ele vem totalmente apático para uma sessão. Né? Então, eu acho que trabalhar com os pais muitas vezes é um entrave que a gente tem, né? Eu acho que entender qual é o seu potencial enquanto profissional para trabalhar com isso também é um perfil importante, né? Então, tem horas, por exemplo, que a gente está num quadro e eu preciso tentar trabalhar questões sensoriais que eu não vou ter volume de ferramentas, eu não vou ter estrutura de trabalho dentro do meu espaço para fazer isso. Poxa, tem como a gente pedir ajuda para um TO, né? Ele tem habilidade para isso. Então dá para a gente dividir o trabalho, né? E muitas vezes você falar que você tem um outro profissional que trabalha com você, tem gente que acha que isso é quase que uma impotência, né? Assim, não, eu não vou dar conta disso, eu vou pedir para alguém fazer. E eu acho que tem espaço para todo mundo, é cada um na sua caixinha, né? Então eu acho que você saber dividir esse planejamento também é algo muito importante quando a gente precisa fazer esse protocolo, né, de habilitação, enfim. Eu acho que uma outra questão é a gente entender o ritmo desse sujeito, né? O quanto que a gente vai conseguir dispor com ele ali. Então, tem determinados casos que a gente não começa um atendimento de 40, 50 minutos a sessão, porque a gente sabe que o indivíduo não vai render, e aí a gente entra nessa autorregulação, nessa metacognição, ele vai entrar no consultório, ele vai entender que ele vai ficar cansado, ele não vai querer mais, né? Nem quer Então, a gente entrar. começa... Aí, ele não quer entrar.
né? Então a gente vai ter que lidar com esses disparos, com essa movimentação dele, tem que ser algo prazeroso para ele, até essas questões de metas, né? Eu vou dar uma atividade para ele super difícil que ele não vai conseguir fazer, ele não vai querer fazer, né? Então a gente vai diminuir, a gente vai ter pequenos ganhos para a gente conseguir, né, alavancando isso de uma outra maneira. Então, acho que de maneira geral, as principais dificuldades que a gente tem, não vou linkar isso em números, porque eu acho que cada caso é o caso, mas eu acho que são essas, né? É trazer a família para ser uma parte atuante com a gente, é a gente entender que a gente precisa de outras pessoas para fazer um trabalho bonitinho, né? Então, em conjunto, a gente funciona muito melhor, né? E literalmente eu entender o quanto esse sujeito efetivamente está comigo naquele momento. E como você faz, Samantha, para planejar as estratégias, olhando para o funcional e dando aqui um gancho para o nosso congresso, né, que fala sobre reabilitação e inclusão, né, a funcionalidade de forma inclusiva, para ele estar melhor, ocupar melhor os seus espaços? Normalmente, eu vou falar pelo que eu faço aqui, tá? Então, normalmente, o que eu faço? Eu costumo ter muito contato com as escolas, né, para eu fazer essa ponte de qual está sendo a necessidade lá, para eu entender o que eu preciso priorizar aqui também, além, né, do meu planejamento em si, frente ao que eu tinha desenvolvido. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que eu atendo numa escola X e quando ela fez a avaliação, a gente conseguiu coordenar o tempo de atenção máximo dela de 2 minutos. Eu perdia essa criança em 2 minutos. Nossa. Né? E essa criança, em 2 minutos que eu perdia, era uma criança que chegava na escola e ia bater no amiguinho, ia sair correndo, jogava cadeira. Ela era um auê, né? Então eu precisava chegar lá na escola e falar assim: olha, em avaliação, eu tenho 2 minutos com ela. A gente vai estender esse tempo, a gente vai aumentar esse tempo. Mas eu preciso que você esteja atento aqui na escola a dar atividades, não de 2 minutos cronometrados, mas assim, atividades menores, porque ele tem que ter prazer em estar aqui dentro também. Né? Então, muitas vezes a gente tem que organizar essas atividades lá na escola. E a professora vira para mim e fala assim: mas se ele quiser sair para beber água 3 vezes, eu posso deixar? Eu falo, então vamos pensar. Se você não deixar, vai acontecer o quê? Ele vai cingir. Feitar. Se você deixar ele entender que ele pode sair toda hora, ele vai fazer o quê? Né? Ele não vai querer fazer nada. Então, você entende que a gente tem que entrar no combinado? Então, você tem que dar uma tarefa para ele, que ele consiga fazer, para ele ganhar alguma coisa em troca, para ele voltar, né? E ele continuar atendendo as suas demandas de escola. E enquanto isso, eu vou tentar trabalhar esses 2 minutos maiorzinho ali para você, né? Eu vou tentar regular isso para que ele esteja mais tempo com você, né? Mas eu acho que todo o processo de inclusão, ele demanda de uma troca muito grande. E aí eu acho que, assim, a escola não pode ser a vilã da história. E eu falo muito isso porque o meu lado de professora gritava muito, né? Então, muitas vezes a gente chegava na escola, assim, profissional que não tinha dinâmica de sala de aula, colocava assim: mas é fácil, é só você atender a especificidade dele. Aí a gente que estava na escola com 30 na sala fala assim: então, eu entendo, né? Mas eu tenho 29 que estão ali também, então eu preciso achar um meio termo. Né? Então, eu acho Não, você exclui os 29, né? Aí, ou eu excluo os 29, ou eu só vou inserir esse um, porque daí não é inclusão, né? Então é inserção. Então eu deixo lá, né? A gente faz alguma coisa, entrega alguma coisa, ele tá vindo para a escola, ele não tá faltando, ele tem nota, ele leva lá alguma coisinha para casa, tá tudo bem. Então é difícil a gente encontrar esse meio termo, né? Então era uma encrenca muito grande que eu tinha, por exemplo, quando eu comecei a permear em outras escolas e eles já me viam como uma vilã. Então eu chegava na sala de aula, a professora ficava assim para mim: você já vai falar que eu tô fazendo errado. Eu falei: não, pro. Falei: jamais. Falei: a gente parte do pressuposto que você tendo a sua profissão, né, a sua vocação, que você tá tentando fazer o melhor para todo mundo. E eu entendo que a gente só vai precisar conversar para tentar te ajudar a criança, né? E fazer com que as outras pessoas entendam também o porquê que acontece essa diferenciação. Né? Então, eu cheguei a ter casos, por exemplo, de uma escola onde eu trabalhava como psicólogo escolar na época, de uma criança que tinha, né, a questão do transtorno do desenvolvimento intelectual, já não era mais criança, era uma adolescente. E aí chegou a uma época que as meninas iam
maquiada para a escola e tudo mais, e ela se maquiava em casa daquele jeito, os pais não falavam não, porque tinham receio, porque ela estava demonstrando interesse para aquilo, e chegava na escola e era aquele auê. E aí eu tive que chegar na escola com a turminha das meninas da sala dela e falar assim, olha, tá vendo a menina? Ela tá querendo se aproximar de vocês do jeitinho dela, mas ela não consegue. Então vamos fazer o seguinte: será que vocês podem me ajudar a mostrar para ela como que ela pode fazer? Então ela chegava na escola do jeito dela, as meninas faziam uma brincadeira, falavam assim: "Ah, hora do banheiro". Ia todo mundo pro banheiro, limpava o rosto e todo mundo fazia junto, né? E ela ficava super contente, até a hora que ela desistiu de ir já pintada de casa, porque ela ia pintar tudo de novo, né? Então ela chegava na escola, né, com o rostinho com limpinho com as maquiagens dela, e ela virava para as meninas e falava assim: "Você me ajuda?" Ai, que E as meninas emocionante. iam lá, faziam e voltavam, né? Então eu acho que é um trabalho muito junto, né? É você entender que você precisa de ajuda e do outro lado entender que você pode ajudar, né? Então, eu acho que quando a gente fala desse processo de inclusão, é muito mais do que a gente falar de um para um, né? Não é entregar o PEI na escola e falar assim, ó, a lição é aqui, né? As crianças com transtorno específico de aprendizagem. A letra tem que ser maior, o título tem que ser encurtado, você tem que fazer perguntas diretas e, por favor, uma prova curta com o tempo estendido. O que eu faço com isso? Né? Então, eu acho que vai muito além. Então, existe a preparação do profissional, existe a preparação da própria criança, porque tem horas que ela vai te perguntar por que ela está fazendo isso em outro lugar, por que a prova dela é diferente, por que o conteúdo do livro dela não é igual. Então, você tem que preparar a própria criança, você tem que trabalhar essa expectativa dos pais, porque eles vão cobrar que eles querem a mesma coisa. Né? Então, tem que se trabalhar essa expectativa dos pais. Muitas vezes a gente tem que preparar a sala de aula onde está essa pessoa, né? E trazer um vídeo e falar assim, olha, tá vendo? É isso daqui que acontece, né? Eu já peguei os pequenininhos numa outra escola que eu fazia um outro tipo de trabalho, que o menino virou para mim, a gente fez um trabalho de sensibilização para o jardim, então as crianças entre 4 e 5 anos, né? Que eles iam receber um coleguinha que tinha terra, e aí no final do ano, uma das crianças me procurou no corredor e falou assim, tia, ele vai falar comigo? Eu falei, eu não sei. Eu pensei, eu não sei se ele vai falar com você, né? Mas eu sei que um dia ele vai olhar para você e ele vai brincar com você. E tem dias que ele não vai querer brincar. Eu falei, mas o fato dele querer ficar perto de você já é um jeitinho dele falar que tá tudo bem. E aí calhou desse menino tava com super hiper acompanhamento. E aí um ano depois, ele já tava do primeiro aninho, ele soltou a primeira palavra e chamou o nome da menina. Ah, mas ela veio chorando. Ele falou só comigo. Eu falei, nossa, que máximo, né? Mas eu acho que é um preparo maior. Então, falar de inclusão para mim é um negócio megalomaníaco. A gente percebe o cuidado que você tem e a experiência que você tem, né? E daí elas falaram, acho que a Agnes que comentou que esse tipo de inclusão acaba até minimizando o bullying, né? Provavelmente, com certeza. Eu fico imaginando que tem impacto direto, né? Se a gente não tiver essa preparação, né, que eu falo, de introduzir esses casos, de conversar com a turma, é um gatilho muito próximo para a gente ter consequências piores. Nossa, Além de todos os elogios que você está recebendo aqui, viu? Oi, que lindeza! Muito De obrigada. alunos, de pessoas que estão te conhecendo agora, todos Que, ó, encantados. que bom, fico feliz. Na verdade, eu acho que isso é uma outra coisa da nossa área da saúde, né? É difícil a gente não ter receio de compartilhar as coisas muitas vezes, né? E existe uma gama no mercado que diz assim, é meu, ai, né? E eu falo que eu sou do povo. Pode perguntar. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu vou procurar. A gente vai aprender junto. Não tem problema nenhum com isso. Mas eu acho que essa troca é muito importante, né? Porque tem muita gente aí fora precisando de ajuda. Né? Ninguém vai dar conta sozinho. Então, quanto mais a não gente tem conseguir espaço plantar sementinhas, melhor. mais vasinhos serão germinados. Essa é a alma do Integra também. E da Cleancog, Ai, sempre foi. vamos todo mundo. A Cleancog sempre teve isso, né? A gente, como Cleancog, a gente leva para a Cleancog tudo que a gente gostaria de ter, o que a gente gostaria de aprender, com quem a gente gostaria de aprender. E a gente acabou influenciando muito, né? Usando muito esse recurso no Integra e
E essa interdisciplinaridade eu acho que é a coisa mais rica que a gente tem nesse evento. Uhum. E daí a Adri está falando o seguinte, que a prova deve comparar a evolução da criança com ela mesma. Né? E isso, na verdade, se a gente for além via legislação, isso não deveria se estender apenas para os alunos que possuem algum tipo de diagnóstico, né? É função da escola avaliar o aluno pelo aluno. Né? Então, isso, na verdade, deveria ser o padrão a ser utilizado para todos. A gente sabe que no dia a dia não vai funcionar, né? A não ser quem é professor, deve ter algum professor aí no meio do caminho que vai entender o que eu falo, que é no dia do conselho de classe, né? Que aí do dia final do conselho de classe, quando a gente tem aquele aluno que vem aquela questão do reprova, não reprova, aí isso acontece, né? Então, assim, ele é um caso de evolução, né? Ele apresentou melhorias durante o processo, né? Então, aí no final das contas, a gente olha ele com ele mesmo. Mas isso deveria ser um padrão Ao independente do longo do ano. indivíduo que está lá, ao longo do ano e para todo mundo. São muitos obstáculos, né? E a Agnes pergunta uma coisa relacionada a isso, né? Como é que seriam essas adaptações das avaliações? Ela pediu para você falar um pouquinho mais sobre isso. Então, adaptar uma avaliação, a gente parte do pressuposto que eu preciso entender qual é a necessidade do indivíduo. E aí foi o que eu falei, a gente não tem uma adaptação nua e crua igual para todo mundo. Se a gente pegar a literatura, a gente até tem, né? A literatura tem os pontos lá, como fazer, e aí é igual receita de bolo para todo mundo. Mas a gente não tem, a gente parte do pressuposto que uma adaptação de avaliação depende do indivíduo que está sendo avaliado, né? Então, sei lá, chutando muito alto o que a gente tem. Então, uma pessoa que tem um transtorno específico de aprendizagem voltado para a escrita, você vai priorizar uma prova que ela vai ter que escrever? Não. Então você vai chegar para esse professor ou esse avaliador e falar assim, olha, ela até pode escrever, né? Que eu sou a favor da tentativa e do erro. Mas assim que ela terminar de escrever, pergunta para ela o que ela quis dizer. Não pede para ela ler o que ela escreveu, né? Mas pergunta para ela o que ela quis dizer, né? Então, já vou falar eu de novo de outro exemplo. Eu tenho um caso de um menino aqui no consultório que ele tem dislexia. Ele está no 7º ano, né? E a gente fez todo esse trabalho de adaptação das provas dele, porque ele tem uma comorbidade, né? O tom dele é a questão da dislexia. Eu falo assim porque é mais rápido, tá? Falar aquele nome inteiro agora, perfeitamente correto, demora muito. Então, tem a dislexia, né? E ele tem o quadro associado do TDAH predominantemente desatento. Então, ele tem essa estrutura de fazer a prova num lugar mais reservado, com um tempo estendido, né, de um jeito mais direto. Então, a gente tem essas especificidades, por exemplo. Mas eu falei para a professora, eu falei assim, não deixa ele sem escrever. Porque é uma habilidade que ele pode treinar, ele pode melhorar, né? Hoje, quando ele começou, ele está anos-luz nesse processo de organização de escrita. E aí, esse final de semana, ele estava aqui e a gente estava fazendo exatamente esse protocolo, né? Que chegou uma parte de matemática que é surreal, né? Então ele tem que dividir 3,5 na potência 10 menos 14, né? Por 7, potência 10 menos 4. Né? Eu sou da época que a galera, eu gosto de matemática, não é isso, Eu né? imaginei, mas como é que faz isso? Então, né? Assim, eu sou da época que a gente gostava da matemática, mas para mim até a regra de 3 me resolve a vida, né? Então aí eu virei para ele e falei assim, ó, a gente vai chegar no ponto que eu vou precisar de algum profissional que vai ter que fazer um roteiro para você. Olha, quando você encontrar essa expressão, você vai primeiro pegar esse número, depois eu marco esse número, depois pegar. Eu preciso de um algoritmo para você, porque você sozinho não vai conseguir organizar. E aí ele olhou para mim e falou assim, nem eu. Falei, ajuda para você, para mim, para todo mundo que vai trabalhar com você, né? Então vamos pedir para alguém ajudar? E aí eu fiz, né, todo esse processo para pedir ajuda para os pais, porque daí eu tenho que chegar para os pais e falar, tá vendo? A gente precisa de alguém que tenha conhecimento da matéria para organizar isso pra gente. Mas aí voltando. E aí ele pegou a prova de português, que ele tirou uma nota razoável, né? E eu virei para ele assim, vamos ler sua prova? Aí ele pegou assim a folhinha, ele começou a olhar, eu não sei o que está escrito. Falei, cada palavra que a gente não entender é um presente que você vai ter que dar para sua professora, cara. Falei, porque sua letra tá o ó. Aí ele olhou assim para mim e falei, vamos tentar organizar essa parte motora, vai. Aí ele, a professora não leu minha prova, ela deu nota porque ela foi boazinha. E ela leu, né? Porque teve uma hora que ele escreve assim, você precisava equilibrar o equilíbrio. E ela riscou. Foi assim, ela tanto leu sua prova que ela te mostrou aonde a sua ideia ficou conflitante.
Aí ele saiu assim, pai, a gente pode comprar uma caixa de bombom para minha professora? Eu vou entregar um bombom por dia, né? Então, mas por que que eu comentei isso com vocês? Porque teve um planejamento com a escola, né? Não deixa ele não escrever, né? A gente não vai pegar os erros no cruz de português com ele, né? A gente não vai descontar 0,2 para cada questão ortográfica que aparecer ali, né? Mas deixa ele fazer. Vamos tentar entender pela ideia dele. E ele duvidou, Cris, eu vou te chamar. né? Olha lá, né? Deixa a gente olhar pela A Mônica ideia dele. precisa, é verdade. Eu que faço a revisão da. Olha lá, né? A Mônica, olha aí se eu escrevi alguma coisa errada. Tá vendo? Né? E são habilidades. Então, eu acho que o planejamento individual, na verdade, depende muito da necessidade de cada um. Né? Depende muito desse manejo dessas trocas que acabam sendo satisfatórias. Então, quando ele chega para mim e fala assim, ó, tirei 7 na prova de português, o 7 para ele é um 10, né? E fica todo mundo feliz, né? Por quê? Porque num lugar que de repente não o visualizava assim, como a gente já teve experiências em outros ambientes também, ele vinha assim, ó, tirei 3. E tipo, 3 para ele era o bom, né? E não, ele pode mais. A gente organiza isso para ele? Claro que organiza. A gente ajuda nesse sentido? Ajuda. A gente instiga ele a querer mais? Instiga. Mas aí eu preciso entender o que eu preciso fazer, o que a escola pode fazer, quando eu preciso de ajuda de fora. Então a gente vai organizando isso em tempo real. Então não tenho como falar para você, adapta assim. Né? Tem crianças que eu posso colocar. Isso, né? Põe Eu acho que a mais, pergunta era exatamente gente. essa, assim. Não existe uma adaptação padrão, né? Se Não, põe. existir, tem TDAH, essa adaptação. Eu já vi isso em escola, né? Olha, a gente tem estratégias X, então ele entraria dentro dessa estratégia, né? Escola dando como feedback. Aí eu Assim, posso falar assim, o que eu costumo fazer para tentar organizar. Eu pego as provas iniciais, né? Porque eu costumo falar assim, eu acho que a escola tem que conhecer primeiro o aluno antes de eu entrar. Se eu entro falando sobre ele, a escola já cria um perfil mediante aos meus olhos, né? Então, sempre que eu vou fazer um processo inicial assim, eu falo assim, olha, me dá um mês para a escola entender de quem ela está lidando. Eles vão ter que chegar para mim e falar, olha, eu tenho dificuldade aqui, aqui, aqui. Eu, teoricamente, já tenho uma ideia. Mas eles vão me contar, né? Porque eu quero que eles enxerguem com os olhos deles. E aí, depois dessas atividades, aí eu faço análise. Então, eu pego um livro, eu pego o caderno, eu pego as provas. Então, olha, o que aconteceu? Então, você trocou a palavra? Não deu tempo de fazer, né? Organização, por exemplo, para pegar atenção em prova de matemática é uma delícia, né? Porque o número tá lá, ele copia metade embaixo, né? O 13 vira 3, né? Fazer as continhas lá de unidade, dezena e centena com uma organização é anos-luz. Então, eu olho. E em cima do que eu tô olhando, a gente cria essas estratégias. Então, se eu não consigo organizar um número debaixo do outro, tá, vamos comprar um caderno de quadradinho? Uma folha de quadradinho me resolve, né? Então, o espaço é pequeno? Tá bom, vamos comprar um caderno com linha maior? Eu vou dar o spoiler que chegou agora que eu achei, tá? Então, por exemplo, eu não consigo ler. Eu achei uma papelaria que vende as réguas assim agora, ó, tá vendo? Ai, que legal. Então, assim, vamos ler com a régua? Vamos tentar a régua. Maravilha. De repente, a régua me ajuda. Então, eu acho que não dá para a gente fazer. Então, eu pego o material, eu olho, eu tento entender até onde ele foi, onde que houve esse entrave, o que a gente pode fazer para desenrolar esse entrave, se eu vou conseguir mediar aqui, se eu vou precisar de ajuda de alguém, se eu vou até a escola e peço sugestão para a escola, ó, aqui não está funcionando. Você tem experiência muito maior que um monte de gente. O que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia? Eu fiz um trabalho com um aluno assim que deu certo. Então, vamos fazer? Né? Muitas vezes vem de lá a resposta também. Então, eu acho que o conversar é muito importante. E aí, aquele tripézinho básico de quem trabalha a escola, né? Então, você tem o indivíduo, você tem a escola e você tem a família. No nosso caso, a gente põe um miolinho ali, porque a gente tem que entrar e olhar para todo mundo, né? Então, a gente fica no olho do furacão. Mas se a gente não tiver essa triangulação desse processo de comunicação, a gente não consegue adaptar muita coisa, não. Eu acho que o que você está falando é que não tem receita de bolo, né? Porque senão é isso, né? Senão vira aquela coisa chata. Reabilitar, então, sempre que tem TDAH com dislexia, eu vou fazer isso. Né? E daí não dá, né? Daí você não enxerga o indivíduo, não dá certo. Aí vocês entendem a minha palavra, criatividade logo no começo, sim, né? Sim.
Eu só não vou falar ousadia porque vai ficar muito feio, mas é criativo. E ousadia. Criatividade Tá. com ousadia. Quase isso. Mostra a régua de novo, Ó, pra ver. acho que essa cor tem umas outras ali, ó. Ela já é. Deixa eu abrir aqui. Quer entrar, mas se você quiser entrar, tá dando erro, você sai da live e entra de novo, que eu te chamo Ó. de novo. É nossa patrocinadora, gente, a Vetora Junte tá aqui na nossa live. Presta atenção, olha que honra. Tá vendo? Então ela é uma régua normal, ó. Só que aqui no meio, ó, ela tem esse lado transparente. Então ela é exatamente o tamanho de uma linha. Uhum. Cabe a linha aí no meio, né? E Pra ir aí, lendo. quando você for pegar um livro aqui das minhas cores. A Vetor tá aí, deixa eu mostrar o material deles pra eles ficarem felizes. Isso. Ó, chefe, tá tudo bem. Isso, ó. É que vai ficar meio embaçadinho pra vocês, eu acho. Mas dá pra gente ter uma ideia. Ó. Olha que legal, dá pra ver. Tá vendo? Então você consegue organizar, né, essa questão visoespacial com eles assim. Muito É uma legal. outra coisa que eu vou falar no meu mini curso, né, sobre essas coisas que a gente tem que ver, porque dificuldade escolar não é ter nota baixa, né? Para ter dificuldade escolar, eu tenho comprometimento de memória, eu tenho comprometimento de planejamento, eu tenho comprometimento de organização espacial, né? Eu tenho uma série de coisas que estão por trás do ler e escrever, que se eu não me atentar, eu não chego onde eu quero chegar. Perfeito. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Falo pelos cotovelos, né, mulher? Professora é uma desgraça. Não, você fala com paixão, que é uma das suas seguidoras aqui falou que eu concordo com ela. Que é bom ouvir quem fala, é bom Forma ver apaixonada. quem ama a profissão falando sobre, né, o que faz, que fala com paixão, com emoção. Muito bom. Gosto. Estou ansiosa para o dia 16 te conhecer pessoalmente. Será um prazer. Queria agradecer novamente. Pessoal, aproveitem, coloquem o cupom Integra10 para garantir 10% de desconto, tá bem? Então vão no site, a gente já não tem muitas vagas. Principalmente para os mini cursos, E daí tem muito mini curso que tá esgotando, então o da Sá, eu acho que é um deles, porque o seu tá bem disputado. Que bom. E eu queria agradecer. Samanta é demais, a Cris está falando. Queria agradecer novamente os patrocinadores, a Cris Vetora, merece 500 coraçõezinhos, assim. Milhões de coraçõezinhos. Cris, para você. Obrigada, gente. Obrigada, Sá. Obrigada. Foi um prazer e vejo vocês em breve, viu? A gente se muito em breve. Menos de um mês. 20 dias para o congresso. Piscou, chegou. Amei, amei. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, até lá. Tchau, até. Pessoal, link na bio.